Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ver mais uma vez, porque nós já vimos isso ano passado, os tipos de sujeito que nós temos. Então nós temos 4 tipos de sujeito: o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, desinencial, também conhecido, né? E o sujeito indeterminado. Esses são os 4 tipos de sujeito que nós temos. Então o sujeito simples é aquele em que aparece na frase apenas um núcleo. Lembra, inclusive, que na época, na aula do ano passado, eu expliquei o que significa um núcleo. Então, é quando tem um nome só para indicar o sujeito. Esse nome pode estar no singular e pode estar no plural, mas sendo apenas uma palavrinha para indicar o sujeito, ela então vai ser um sujeito simples. Exemplo, Mariana comeu frutas à vontade. Então, quem é o sujeito da frase? Aquele que realizou a ação de comer. Quem é que comeu? Mariana. Então, é um sujeito simples por quê? Porque só tem um núcleo, Mariana. Se eu tiver, as meninas comeram frutas à vontade. Quem comeram frutas à vontade? As meninas. Que tipo de sujeito eu tenho? Também simples. Por quê? Porque eu tenho um núcleo só. Mesmo estando no plural, um núcleo só. Portanto, sujeito simples. O que seria então um sujeito composto? Sujeito composto é quando tem 2 ou mais sujeitos, 2 ou mais núcleos realizando determinada ação. Então, se você tiver Mariana e Miguel comeram frutas, então eu tenho 2 núcleos, sujeito composto. Mariana e Miguel são os 2 núcleos. Se eu tiver as meninas e os meninos, certo? Então, são 2 núcleos na frase, também sujeito composto. Ok? O que é o sujeito oculto? Sujeito oculto ou desinencial é quando você sabe quem é o sujeito que realizou a ação, mas ele não está escrito na frase. Então, por exemplo, comi bolo. Quem comeu bolo? Eu comi bolo. Então, eu sei que quem comeu bolo fui eu. O sujeito é eu. Porém, não está escrito na frase. Então, é um sujeito oculto. Eu sei quem ele é, mas não está escrito. Não está determinado ali, ok? Bom, e aí o que é um sujeito indeterminado? É aquele que eu não sei determinar. E geralmente as frases vêm na terceira pessoa do plural. Então, eles comeram muito. Eles quem? Não sei quem. Não dá para determinar quem. Eles. Pode ser alguém comeu muito. Quem comeu muito? Alguém. Também não sei. Então, é o sujeito indeterminado, ok? Você identifica que alguém realizou a ação, mas não sabe determinar quem foi. Então, ele é indeterminado, ok? Então, esses são os 4 tipos de sujeito: simples, composto, desinencial e oculto. Mas ainda nós temos as orações sem sujeito, ou seja, ninguém realizou a ação do verbo. Nós podemos encontrar essas situações em 4 situações. Quando a frase indicar o fenômeno da natureza. Então, por exemplo, chove muito. É alguém que chove? Não. Então, é um fenômeno, indicou o fenômeno da natureza, é uma oração sem sujeito, porque não é um sujeito determinado que vai realizar uma determinada ação, ok? Quando estiver na frase, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir. Então, haviam muitas pessoas na rua. Então, existiam muitas pessoas na rua. Se eu trocar o verbo haver pelo verbo existir e a frase não perdeu o sentido, isso significa que também é uma frase com uma oração sem sujeito. Ok? Outra situação, verbo haver, fazer e ir, indicando uma situação que está em tempo decorrido ou que vai decorrer. Ou seja, é um tempo que já aconteceu, uma situação que já aconteceu ou vai acontecer, com esses 3 verbos: haver, fazer e ir. Então, eu tenho ali como exemplo para vocês. No verbo haver, há 5 anos, a fulana e fulano namoram, por exemplo. Tá? Então, esse verbo haver já aconteceu, ele já tem um tempo decorrido, já está acontecendo faz um certo tempo. Então, significa que esse haver aí também está indicando uma oração sem sujeito. Por exemplo, o verbo fazer. Faz 5 anos que eles namoram. Então, ele também é uma oração sem sujeito, ok? E no verbo vir, na verdade, né? Então, vai fazer 5 anos, ou vai para os 7 anos o namoro deles. Então, esse vai para 7 anos o namoro deles é porque é um tempo que é decorrido. Ele já está acontecendo faz tempo. E eu vou alcançar esse período. Então, quando tiver
o verbo haver, fazer e ir, indicando um tempo decorrido ou que vai decorrer, também indica que a frase é uma oração sem sujeito, ok? E aí, uma quarta situação é quando o verbo ver, ele for indicando o tempo. Então, por exemplo, nunca é tarde para começar, por exemplo, né? Então, o verbo nunca é o verbo ser, conjugado. Tarde para começar, não está indicando um tempo, tarde para começar? Então, quando estiver o verbo ser, estiver indicando o tempo, ele também é uma oração sem sujeito, determina uma oração sem sujeito, ok? Era cedo quando eles me ligaram. Então, era cedo também é uma oração sem sujeito. Mesmo quando eles me ligaram, quem me ligaram? Vocês podem ter esse raciocínio, né? Mas não, pela frase ter ali o verbo ser e o verbo ser indicando tempo, ele acaba sendo uma oração sem sujeito, ok? O que é importante vocês também terem pesquisado e registrado no caderno de vocês é que o verbo ser, ele é impessoal, ou seja, o verbo vai estar sempre ali na terceira pessoa do singular, a frase vai estar escrita na terceira pessoa do singular, com o verbo ser, ok? E concordando apenas com o número. Então, ele é uma hora, porque indica o tempo, né? Quando indicar o tempo. Então, é uma hora. São 3 horas. Não, você não vai poder dizer 3 horas. Tem que dizer são 3 horas. É uma hora ou são uma hora? Não, é uma hora. Ok? Então, você tem que saber essa diferença porque é um verbo considerado impessoal. Porém, o verbo existir, ele não é impessoal. Portanto, ele vai concordar tanto com o número quanto com a pessoa. Então, existe uma casa abandonada. Existem casas abandonadas. Existiram casas abandonadas, ok? Então, o verbo vai estar concordando com o número e com a pessoa, tendo em vista ele não ser impessoal, ok? Então, o que ficaria mais importante ainda para vocês finalizarem o texto de vocês é registrar o que significa um verbo impessoal. Então, ele é um verbo, por exemplo, que não se refere a nenhum sujeito. Ele é impessoal, ele não está se referindo a ninguém, ok? E ele sempre vai estar em terceira pessoa do singular, exceto o verbo ser, como eu havia dito, né? Quando indicar tempo e distância. Tá bom? Então, quando eu digo lá, você vai dizer 200 quilômetros ou são 200 quilômetros? Por estar indicando distância, o verbo vai estar concordando com o tempo, o valor ali, né? O tempo. Então, ele vai estar no plural. E se eu disser lá a questão do tempo, o horário, ok? Então, perdão. São verbo, ser vai estar concordando com a distância, o tempo percorrido, a distância percorrida, 200 quilômetros. Então, vai ser são 200 quilômetros percorridos. Mas também quando ele estiver indicando o tempo, é uma hora, são 2 horas, vai estar sempre conjugado de acordo com o tempo e a distância. Ok? Se a distância for 1 quilômetro, então é sempre 1 quilômetro, singular. São 200 quilômetros? O são é no plural. Tá ok? Então, é isso que vocês precisam ter registrado no caderno de vocês, ok? Beijo, até a próxima!